Começar? Vamos lá. Tá o quê? Tá, seja embaçada? Tá nada, tá boa aqui, pô. Hoje a live vai ser um pouquinho mais rápida, ok? Eu acho, né? Se bem que eu não sei, né? A última vez que eu falei isso daí, a gente demorou, sei lá, 1h30 na live. Mas eu realmente acho que a live de hoje vai ser mais rápida, ok? Vamos lá, a gente tá falando aqui sobre o Mais Perto do Diabo, um dos melhores livros que eu já li. E aí a gente pegou toda aquela história, Napoleão Hill entrevistando o diabo, o bicho pegou, o diabo foi mais perto que ele, e aí depois ele deu uma invertida no negócio. E hoje continuamos de onde? Da confissão. A confissão continua. Assim, hoje Napoleão Hill continua entrevistando o diabo, mas temos aqui alguns momentos polêmicos no livro. E assim como ontem, olha só, ontem a gente falou coisas que incomodaram as pessoas, incomodaram, machucou, né? E hoje vai ser igual. Então é natural que tenha menos gente, porque tem uma galera que vai ficando ofendida. E hoje vai ser uma live que com certeza vai ofender muita gente. A culpa não é minha, né? Mas isso vai acontecer de novo, né? Então vamos lá, a gente começa daqui, ó. O Napoleão Hill, ele pergunta, né, pro diabo. E de novo, o diabo, gente, vocês podem ler como algo metafórico, ou vocês podem entender como o diabo de verdade. Vai depender de vocês, né? Me conta aí, o diabo para vocês é uma metáfora ou realmente ele entrevistou o diabo? Me conta aí, qual que é a opinião de vocês por enquanto? E já eu tiro os comentários, mas ainda não. Napoleão Hill pergunta: o tipo de conhecimento que eu utilizei para superar você não se autocontamina com a indulgência vulgar da vaidade. Olha só, o Napoleão Hill começou a falar bonito aqui. E a verdade, sim, esta é a única coisa no mundo que consegue manter-se acima de qualquer coisa. Agora vamos continuar com a sua confissão. E aqui é onde começa a ficar bom. O que há de errado com o princípio da bajulação? Você usa ou não? Napoleão Hill aqui, ele está falando de um princípio novo que o diabo usa para alienar nossa mente, que é a bajulação. E o diabo responde: se eu uso? Obviamente eu uso. A bajulação é uma das minhas armas mais úteis. Com esse instrumento mortal, eu fisgo os peixes grandes e os pequenos. A bajulação é uma forma inteligente ou esperta, no sentido negativo da coisa, de você manipular alguém. E isso daqui não é uma ferramenta exclusiva dos humanos, né? Sabe quando você pega e você quer agradar alguém, você fica bajulando a pessoa? Então o diabo também faz isso com você. Isso daqui é uma forma ótima, né, de você utilizar esse instrumento mortal para você fisgar peixes grandes e pequenos. E aí ele continua: a bajulação é uma isca de valor incomparável a todos aqueles que desejam ganhar o controle sobre as outras pessoas. Ela carrega em si qualidades atrativas para outras pessoas porque opera por meio de duas das mais comuns fraquezas humanas. O que o diabo está falando? Ele está falando que a bajulação é utilizada para fisgar os peixes grandes ou pequenos, porque isso daqui ataca direto, né, em duas das mais comuns fraquezas humanas. Quais são as fraquezas humanas? As duas principais aqui: a vaidade e o egocentrismo. Vaidade, né? Vaidade é aquela pessoa que é muito vaidosa, né? Então, ela se importa muito com a aparência dela, se importa muito com como as outras pessoas a enxergam. Ela quer sempre ser vista como algo muito superior, é muito vaidosa, né? Olha o Brunet na área aí. E o que é o egocentrismo? O egocentrismo é aquela pessoa que acha o centro do mundo. Vocês conhecem alguém assim, que acha que é o centro do mundo? Que fala assim: ah, tudo que acontece, não, eu sou superior, eu sou superior, eu sou superior. Tudo sou eu. Não tem nós, não tem a gente, é só eu. Acabou. Essas são as duas maiores fraquezas do mundo, né? Segundo aqui o Napoleão Hill, ou melhor, segundo o diabo. Ele diz que a vaidade e o egocentrismo são as duas fraquezas do mundo. E como que o diabo faz para atacar isso? Através da bajulação. Então, para pensar. Se você tem aquela pessoa que acha que é o centro do mundo, que é egocêntrica, e você bajula essa pessoa muito, ela vai se inflar totalmente, ela se abre. É uma técnica de manipulação. Você pode usar para o bem ou para o mal. Geralmente as pessoas usam para o mal, né? Sabe aquela menina que ela é muito vaidosa, egocêntrica e tal? Você vai e bajula ela, você conquista ela, né? Ou então, o contrário também, um homem, né? Ele se acha bombadão, não sei o que lá, e fica lá, ó, pá, e ele se acha sendo do mundo, você pega ele também, tá? Porque isso aqui é uma grande fraqueza do humano. E aí, olha a frase que o diabo usa. O diabo, ele é assim,
sei lá, ele escreve muito bem. Olha o que o diabo diz. Ele diz assim: em algumas pessoas, essas qualidades, a vaidade e o egocentrismo, elas são tão salientes que elas literalmente servem como uma corda pela qual alguém pode amarrar-se. Então isso daqui vai pregar contra você mesmo. Se você é egocêntrico, se você é vaidoso, e isso daqui é muito saliente, o que acontece é que isso aqui serve como uma corda e alguém vai te enforcar. Como? Te bajulando. Você fica suscetível à bajulação. É isso que o diabo diz aqui. Que se você é alguém egocêntrico ou vaidoso, você vai ser bajulado. Certo? E aí ele continua, né, ele fala um monte de coisa, e aí Napoleão pergunta: conta mais alguns dos seus truques. Conta mais alguns dos truques com os quais você faz com que as pessoas se alienem na vida. Ele fala umas coisas bizarras aqui. Olha o que o diabo responde: um dos meus mais efetivos instrumentos é o fracasso. Como assim, né? A maioria das pessoas começa a se alienar tão logo quanto elas encontram a adversidade. E raramente 1 a cada 10 mil permanecerá tentando após fracassar 2 ou 3 vezes. Então o fracasso é uma forma de alienação também. E aí Napoleão pergunta: então o seu negócio é induzir as pessoas a fracassarem sempre que você pode? Isso está correto? E ele diz: o fracasso acaba com a moral. Presta atenção nessa frase, ó. O fracasso acaba com a moral, destrói a autoconfiança, liquida com entusiasmo, enfraquece a imaginação e afasta qualquer tipo de propósito bem definido. Tá? E o que eu ressalto aqui? O destrói a autoconfiança. Para mim esse é o maior problema do fracasso. Porque quando você fracassa, quando você erra, quando alguém te pune, quando acontece uma coisa negativa, você não tem mais autoconfiança. Né? Ou muitas vezes você perde a sua autoconfiança. Né? Isso significa que você não confia mais em você mesmo. Mas se isso acontece, quem vai confiar? Né? Então a gente tem que tomar cuidado para que o fracasso não nos aliene. Porque a gente vai fracassar. O problema não é fracassar, o problema é você se deixar alienar, você perder a autoconfiança. Porque se você deixa de confiar em você, é difícil alguém confiar. Você olha para a pessoa e você entende que se ela não confia nela, como que você vai seguir em frente? Né? Como que a pessoa vai seguir em frente? E aí ele pergunta: essa afirmação é muito generalista, Sua Majestade. Né? Não esqueça que ele chama o diabo de Sua Majestade. Né? Você não desejaria modificá-la ou reduzi-la um pouco para ser mais preciso? E aí o diabo responde: pesquise com precisão as vidas de homens e mulheres que alcançam sucessos duradouros e você achará, sem exceção, que o sucesso deles ocorreu na exata proporção da extensão do fracasso que eles conseguiram superar. E essa frase eu quero que vocês deem um highlight. Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Mas a semente não germinará e crescerá sob a influência de um alienado. Então o que acontece? Cada fracasso traz junto de si a semente de um sucesso equivalente. Quer dizer, quando traz junto contigo uma semente. É uma semente de um sucesso equivalente. Por quê? Porque o erro geralmente é a natureza te dizendo que esse não é o caminho. E se isso daqui acontece, geralmente você recebe uma semente que pode crescer e ser germinada na direção correta, te mostrando para onde ir. Só que a semente, ela não vai germinar e ela não vai crescer sob a influência de alguém que é alienado, porque você não vai conseguir fazer com que isso aconteça. Tá? Ela se abre para a vida somente quando ela está nas mãos de alguém que reconhece que a maior parte dos fracassos são somente derrotas temporárias. Você entende? E que nunca, sob hipótese nenhuma, a gente deve aceitar a derrota como a desculpa para alienar-se. Tá? Então, não sei se vocês já fracassaram na vida. Eu já fracassei pra caramba. Eu fracasso e continuarei fracassando. Estou na página 83. Né? O ponto é, o fracasso ele é iminente, ele é algo que acontece sempre. O que não pode é deixar isso daqui contaminar a nossa capacidade de transformar esse fracasso, né, em algo positivo. Aprender, por exemplo, que essa não é a direção. Tá? Só que Napoleão continua. Se eu estou entendendo corretamente, você está afirmando que existe virtude no fracasso. Não é? Se eu estou entendendo corretamente, você está dizendo que existe virtude no fracasso. Isso não me parece razoável. Por que você tenta induzir as pessoas a fracassarem se há virtude no fracasso? É uma boa pergunta. Porque se o fracasso geralmente é algo que tem uma bênção do outro lado, né?
ou seja, uma semente que germina no nível equivalente oposto, positivo. Por que você quer que as pessoas fracassem se existe uma virtude positiva? E aí ele pergunta isso para o diabo. E o diabo responde: não há inconsistência nas minhas afirmações. Ou seja, você não está viajando, Napoleão Hill. O que parece ser inconsistência, na verdade, é a sua falta de entendimento. O fracasso é uma virtude somente quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar e começar a alienar-se. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o fracasso é uma virtude apenas quando ele não leva uma pessoa a desistir de tentar. Qual que é o ponto aqui? Como a gente vai errar muito, o fracasso só vai ser uma virtude se ele não nos levar a desistir. E quem vai desistir aqui? Um alienado. Um alienado, ele desiste, né? Aliás, olha só, eu estou aqui numa live gratuita da minha casa, compartilhando um monte de informação que para mim vale muito dinheiro, porque quando eu li esse livro muitas coisas mudaram. E tem gente sendo mal educada, dizendo assim: desliga os comentários, para de deixar os comentários, porra, que saco. Pô, na moral, hein, você é muito sem educação, hein? Na boa, né? Para que fazer isso, cara? Se você estivesse na minha frente, você ia falar assim: para com isso, né? Pô, seja gentil. Não tem porquê. Na vida real, isso aqui não vai te levar a nada. Eu não vou tirar os comentários agora. Eu vou tirar daqui a pouco, porque eu quero ver o engajamento de vocês e quero sentir o clima do negócio. A gente está numa live, não está num vídeo gravado. Certo? Então vamos exercitar isso daqui na live também. Porque se você não faz parte dessa galera bem educada, que quer crescer, que não é alienada, você não tem que estar aqui. Aqui não é para quem está alienado, ou para quem quer ser alienado, né? Então, relaxa um pouco aí, pega uma aguinha, dá um relax, curte, anota, aprende. E se isso não te servir de nada, não aparece amanhã. O que, sinceramente, acho difícil, tá? Porque esse livro aqui é ouro, beleza? E aí ele continua. Olha só, outro dos meus mais efetivos truques é conhecidos. Isso é bizarro de chocante. Outro dos meus mais efetivos truques é conhecido para você como propaganda. Aí você fala: propaganda? Como assim propaganda? Como isso aqui é um dos truques do diabo, propaganda, aquilo que eu vejo na TV? E ele continua: eu faço com que ela, a propaganda, entre em cada casa onde tenha um rádio ligado. Faço com que ela esteja nos quadros negros, jornais e programas de rádio. Olha só, o diabo está dizendo que um dos instrumentos dele é a propaganda. E aí Napoleão pergunta: dê-me pergunta não, ele intimida, né? Dê-me uma descrição simples do que você quer dizer com o termo propaganda. E o diabo responde: propaganda é qualquer instrumento, plano ou método pelo qual as pessoas podem ser influenciadas sem saber que estão sendo influenciadas, ou até mesmo a fonte dessa influência. Ele continua: na verdade, ela é usada tão universalmente por meio de uma técnica tão bonita e delicada que mesmo quando é detectada, ela parece inofensiva. Então, às vezes você assiste, né, um documentário, às vezes você assiste uma propaganda bonita, né? E aí parece que isso daqui é tão delicado e inofensivo, mas é uma propaganda. E aí ele continua: nós temos a intenção, nossa, isso é bizarro, nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições em vez de armas. Olha o que o diabo diz aqui. O diabo diz que ele não tem intenção de assumir o país através de armas, agressividade, fogo e tal. Não, ele é civilizado. Ele diz assim: nós temos a intenção de assumir o país por meio de eleições ao invés de armas. Relaxa, se segura e presta atenção nesse parágrafo aqui. Então, os nossos garotos da propaganda estão servindo a eles uma dieta que eles engolirão, preparando uma luta entre empregadores e empregados e fazendo com que o governo se volte contra a indústria e o comércio. Vocês percebem alguma coisa em comum com o mundo hoje? Isso aqui é de 1938. Quando a propaganda tiver feito o seu trabalho por completo,
Um dos meus garotos servirá como um ditador. Um dos meus garotos, leia-se, algum dos líderes no poder. E os 9 velhos da sua Suprema Corte, ele está falando dos Estados Unidos, com suas tolas noções da Constituição, partirão. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão que comer. Homens famintos saem do controle. Olha isso, olha isso. O que ele acabou de escrever é o que acontece de gerações em gerações nos países. Que o diabo ele assume o poder, não através de armas, mas com classe. Com classe. E aí ele diz assim, ó, repara só nessa parte final, ó. Todos terão um emprego ou serão alimentados a partir dos cofres do governo. Mas isso daqui nunca vai fechar a conta. E depois, quando as barrigas dos homens estão cheias, eles alienam-se livremente com aqueles que lhes dão o que comer. Ou seja, quando você promete um plano de auxílio e você dá o comer para o outro ele se aliena, ele fala, meu Deus, faz o que você quiser, você que manda, se você fizer eu apoio e tal. Por quê? Porque você que me dá o que comer. É igual o cachorro. Pô, ô Chip, você dá comida, ele vai te amar mais. Não é? É assim que funciona. E homens famintos saem do controle. Olha isso, a propaganda. E aí ele pergunta para o diabo, por que você não usa o poder da propaganda para ganhar o poder, o controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo? Essa é uma das melhores respostas do livro. Presta atenção. Por que você não usa o poder da propaganda para ganhar controle das suas vítimas, em vez de subjugá-las pelo medo e aniquilá-las por meio da guerra? Essa daqui é uma das respostas mais absurdas que eu já vi. Olha o que o diabo responde. O que é o medo? Porque o Napoleão disse, diabo, por que você não usa a propaganda? E aí o diabo responde, o que é o medo do diabo, senão propaganda? Você não observou a minha técnica cuidadosamente? Ou teria visto que sou o maior propagandista do mundo? Nunca alcanço um fim por meios diretos. Se porventura posso alcançar esse mesmo fim por modos sutis e evasivos. O que você supõe que eu esteja usando quando planto ideias negativas nas mentes dos homens e ganho controle sobre eles por meio do que eles acreditam ser as suas próprias ideias? Como você chamaria isso, a não ser a mais sábia de todas as formas de propaganda? Cara, o diabo aqui, ele é um mito. Ele é absurdamente bom no marketing, porque ele faz isso de um modo sutil, de uma forma que a gente nem percebe que ele está fazendo uma propaganda, não é? Mas ele faz de uma forma sutil, leve, sem ninguém perceber, e todo mundo tem medo dele. Você não vê uma propaganda do diabo, você não vê o diabo falando, fique com medo de mim, não sei o que lá, você não vê em nenhum lugar, mas todo mundo tem medo. Então, será que não seria ele o maior propagandista da história? Não é? Então isso daqui é muito louco. E aí o Napoleão vem, como exatamente você converte seres humanos em propagandistas e os seduz a se auto-aprisionarem? E aí responde, eu faço a minha primeira entrada na mente de um indivíduo subornando-o. A gente fala, ué, como assim? O diabo disse que ele entra na mente de um indivíduo primeiro subornando-o, ou seja, o subornando, o comprando de alguma forma. Como que o diabo faz isso? E aí o Napoleão diz, o que você usa como um suborno? E ele fala, eu uso muitas coisas, todas elas coisas prazerosas que os indivíduos cobiçam. Uso o mesmo tipo de propinas que indivíduos usam quando subornam um ao outro. Isto é, uso como suborno as coisas que a maioria das pessoas quer. Minhas melhores propinas são amor, sexo, ganância pelo dinheiro, desejo obsessivo de ganhar alguma coisa por nada, jogos de azar, vaidade nas mulheres e egocentrismo nos homens, desejo de ser mestres dos outros, desejo por tóxicos e narcóticos, desejo pela autoexpressão por meio das palavras e atos, desejo de imitar os outros, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo de ser um herói ou uma heroína, desejo por alimento físico. Ou seja, ele
começa o processo de alimentação através de um suborno. Como que ele suborna? Ele suborna as pessoas pelos nossos desejos materiais. E ele continua. Ele diz assim: eu trabalho imediatamente para ocupar o máximo que eu conseguir da mente dessa pessoa. Se a maior fraqueza, olha que jogada, se a maior fraqueza desse indivíduo é o desejo por dinheiro, eu começo a jogar moedas na frente dele. Claro, falando em sentido figurado. Ou seja, intensifico o seu desejo e o induzo a perseguir o dinheiro com todas as suas forças. Então, quando ele chega perto do momento de abocanhar o dinheiro, eu simplesmente tiro-o da sua frente. Esse é um velho truque meu. Depois desse truque ter sido repetido algumas vezes, o pobre infeliz desiste e se entrega. E aí então eu tomo conta de um pouco mais de espaço da sua mente e acabo por preenchê-lo com o medo da pobreza. Esse é um dos melhores preenchedores da mente que eu tenho. O que ele diz? Ele diz assim: ele suborna as pessoas. Ele suborna com o quê? Com os desejos materiais dessas pessoas. Então tem aquela pessoa que ela é gananciosa, não é? Ela deseja o dinheiro. Se ela deseja o dinheiro, o que o diabo faz? O diabo coloca na sua frente o dinheiro. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu, uma pessoa gananciosa, quando eu comecei no mercado, queria ficar rico muito rápido, né? O que o diabo faz? Ele bota na sua frente. Alguma coisa aparece. O que ele colocou na minha frente? Colocou... Ele, quando eu digo ele, pode ser o lado negativo da minha mente, qualquer coisa. Ele colocou o quê? A possibilidade de ficar rico na bolsa de valores. Caralho. Eu era ganancioso, queria ficar rico com grana. Rápido. E aí o diabo vai e bota, olha a bolsa de valores aqui, a grana está aqui na sua frente. É só você fazer isso que você vai ficar rico. E aí você vai atrás disso, porque é o que te mexe. É o suborno. E aí você vai atrás do suborno. Quando você vai, você está lá quase chegando, né? Botou sua grana, abriu conta corretora, começou a investir, pum, quebrou. Aí você desiste. Mas aí você tem a capacidade de levantar de novo. Você fala, não vou desistir. Eu tomei um caminho, mas eu poderia ter tomado esse caminho que eu vou falar agora. Aí aparece outra possibilidade. Eu falo, puta, tem uma pirâmide lá. Cara, aquilo lá vai me deixar rico. Aí você vai e entra. Você aceita esse suborno. Esse suborno do lado negativo de sua mente. Você aceita o suborno. O que acontece? Você vai lá, tá quase ficando rico. Meu Deus, vai dar certo, tal. Você se anima, quebra. E ele faz isso com você até você desistir. Até você dizer assim, é impossível, eu nunca vou conseguir. Não dá para ficar rico. E quando isso acontece, ele ocupa mais espaço na sua mente. E quando ele ocupa espaço na sua mente, o que ele diz? Ele diz assim, tenha medo de ficar pobre. Você pode ficar pobre. E você fica com mais medo ainda. E aqui é um caminho da alienação. Não é? Então, geralmente, quando você está ganancioso e quer ficar rico no mercado financeiro, aparece o quê? Uma propaganda dizendo que você pode ficar rico da noite para o dia, de casa, sem trabalhar, sem fazer esforço. Não é? Então, esse é o ponto. Vocês falaram aqui do negócio da mão, daquele jogar tênis, ó. Tá calejando. Vamos lá. Aqui no dedão também. Então, olha que louco, que estratégia forte, né, a dele. E aí o Napoleão pergunta, Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação, né? Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa que qualquer um possa usar, né? No final das contas é isso que a gente quer. Deixa eu tirar aqui. Então qual que é a fórmula completa para eu me blindar da alienação? E aí o diabo responde, a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano que tem um corpo e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada por meio destes simples métodos. É assim que você se defende. Pense por si mesmo em todas as ocasiões. Essa é a principal delas. Pelo fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada, pensar os próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então crie um plano de ação para alcançá-lo e seja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Ou seja, resiliência. Quando eu viajei o mundo e conversei com um monte de bilionários, as pessoas mais bem-sucedidas que eu pude conhecer, o que as pessoas mais citaram? Resiliência. Resiliência nada mais é do que isso. É você não desistir. Você não desistir nunca. Você nunca aceitar a derrota permanente. E você tentar coisas diferentes até conseguir chegar no seu objetivo. E não tentar as mesmas coisas até chegar no seu objetivo. Porque talvez você nunca chegue. E aí ele diz, analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente.
Esteja disposto a prestar um serviço útil, equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda na vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Uma das maiores sacadas da resposta do diabo aqui, é uma que eu falo muito, tá? Que é a seguinte: reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos, e a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Isso é muito foda, né? E aí por fim ele diz: seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Onde está o foco do seu pensamento agora? Vou te dar um exemplo. Se a gente abrir os comentários, a gente já vai ter um filtro aqui, ó. Tem um foco de gente aqui dizendo assim: caraca, que animal, eu tô muito feliz aqui dessa live. Porra, que animal, tô muito feliz, tô aprendendo coisa pra caramba, que animal. Tem gente assim, ó: você quer o PDF do livro? Me manda um direct. O que tem no foco da cabeça dessa pessoa? O foco é assim: eu quero ganhar dinheiro a qualquer custo, inclusive cometendo um crime. Isso que tá na cabeça da pessoa é um foco dela. Se ela foca aqui, é isso que ela vai encontrar. Tem gente que foca assim: para, primo, você é idiota, você tá falando besteira e tal. Onde está o foco dessa pessoa? Tá na destilação do ódio. Tá em tentar inferiorizar alguém para crescer, né? Então assim, cada um coloca o foco onde você quiser. Isso é muito importante. E o que ele diz aqui? Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. E o problema é que às vezes as pessoas de fora conseguem direcionar os seus pensamentos. Então toma muito cuidado com aonde você os coloca. Tá? E aí ele diz: se você tivesse que combinar todos os 10 pontos em um, qual deles seria? E o diabo dá uma resposta muito inteligente. Porque o diabo é inteligente. Pra caralho. Ele diz: seja definido em tudo o que você fizer e nunca deixe pensamentos não acabados na mente. Forme o hábito de alcançar decisões definidas em todos os assuntos e áreas da sua vida. E por fim, a última pergunta e a última resposta de hoje, e elas são incríveis. Pode o hábito da alienação ser quebrado? O que você acha? Você acha que dá para quebrar o hábito da alienação? Porque uma pessoa alienada, ela tem algo muito enraizado na cabeça dela. Mas será que é possível você quebrar a alienação? E a resposta, ela não é uma resposta clichê, ela é incrível, né? O hábito pode ser quebrado se a vítima tiver força de vontade suficiente, considerando-se que leva tempo para conseguir. Mas agora vem a sacada. Existe um ponto de ruptura em que o hábito nunca mais pode ser quebrado. E além desse ponto, a vítima torna-se minha. O que o diabo está dizendo aqui é o seguinte: se você se alienar, existe uma possibilidade de se salvar, de você quebrar o hábito da alienação. Existe. Desde que você faça o quê? Segundo o livro, que você pense de forma concisa, de forma organizada, tá? E não que você só utilize ideias e informações de um terceiro, mas sim desde que você pense com a sua cabeça e você pense de forma organizada. Mas o que o livro diz é que quando você se aliena a tal ponto, é um caminho sem volta. E você nunca mais vai conseguir se desalienar. Nunca mais. Porque existe um ponto de ruptura. Às vezes a gente acha que a gente chegou lá. Mas geralmente não. Poucas pessoas chegaram nesse ponto de ruptura. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não chegaram nesse ponto de ruptura. Então se tiver algum alienado aí, dá pra gente quebrar esse ponto. Dá. Mas toma cuidado. Porque quando a gente passa dele não tem volta. Tem certas coisas que a gente faz, certas decisões, certas ações, certos pensamentos, que eles não têm volta. Não tem volta. Tome cuidado. Porque passou daqui, não tem mais volta. Tá? Pessoal, falei para vocês que ia terminar mais cedo, consegui. Hoje foi o nosso terceiro episódio, a gente tem só 5, a gente vai até sexta. Eu conto com vocês amanhã. Quem que vai estar aqui comigo amanhã? Me diz. Deixa nos comentários aqui, deixa um soquinho, uma maçãzinha. Espero muito vocês amanhã.
Compartilha isso aí com as pessoas, traga a galera. Tenho certeza que está sendo muito legal. A gente vai postar a frase no feed agora, que representa acho que um pouco de tudo que a gente conversou no episódio de hoje. Então vão lá, a gente está sorteando todos os dias, né, os livros assinados. Eu fiz a introdução do Mais Perto que o Diabo. Então, comenta, marcando